Bem, vamos começar a conversa sobre o tema da ditadura e seu impacto nas universidades, mais especificamente sobre as agências de informação que a ditadura criou nas universidades, que foi uma iniciativa tomada a partir de 1970 e mais especificamente em 1971 eles começaram a criar essas agências, que foram chamadas inicialmente de Agências Especiais de Segurança e Informações, mas que depois, em 1975, foram chamadas apenas de Agências de Segurança e Informações, com a sigla ASI. Em 1975, teve uma reforma do sistema de informações da ditadura. Então, essas AESI e depois ASI eram uma parte do sistema de informações da ditadura, que era muito abrangente, envolvia milhares de funcionários e agentes secretos, ao ponto de que eles se chamavam de comunidade de informações. A ditadura resolveu criar essas agências nas universidades para ampliar a sua capacidade de vigilância e de repressão dentro dos campi universitários, porque nas universidades se encontravam os principais oponentes da ditadura, os principais agentes da resistência contra a ditadura. E por isso a necessidade, do ponto de vista da ditadura, de controlar melhor os espaços universitários. Então, essas agências elas funcionavam subordinadas aos reitores, mas na prática subordinadas mais ao sistema de informações, especificamente ao Serviço Nacional de Informações, que era uma espécie de cabeça, de todo esse sistema. O SNI tinha agências em cada ministério, que eram chamadas de Divisões de Segurança e Informações, DSI, e em alguns ministérios foram criadas ASIs ou ASIs em órgãos subordinados aos ministérios. Então, no caso do Ministério da Educação, havia uma DSI e subordinada a ela as ASI universitárias. Então, todas as universidades federais no Brasil tinham ASI, alguns centros tecnológicos também tinham a sua ASI, e outras agências do MEC, como a CAPES também. No auge, eram entre 40 e 45 ASIs funcionando dentro da área do Ministério da Educação. Bom, o que faziam esses agentes de informação? Eles vigiavam a comunidade universitária, professores, estudantes, funcionários, mas com muita atenção em relação aos estudantes, que eram vistos como o grupo mais ameaçador, mais propenso a ações de oposição e de resistência à ditadura. Então, os agentes das ASI vigiavam o movimento estudantil, vigiavam as publicações dos estudantes, os eventos que organizavam, e frequentemente isso acabava gerando censura por recomendação desses agentes aí das ASI, que recomendavam aos reitores que não permitissem certos eventos. Além disso, eles monitoravam a contratação de funcionários e professores das universidades. Eles faziam dossiês, e aí quando uma pessoa que seria contratada tivesse registro de militância política de esquerda, essa pessoa poderia ser bloqueada. Eles recomendavam a não contratação. E aí cabia aos reitores tomar a decisão. Invariavelmente eles aceitavam essa recomendação e não contratavam, embora às vezes eles pudessem não obedecer a essa recomendação e contratar. Isso aconteceu algumas vezes, mas em geral os reitores obedeciam. O fim dessas agências, evidentemente, tem a ver com o declínio da ditadura, mas é interessante que o fechamento das agências de informação nas universidades foi um processo que antecedeu ao fechamento de outras agências de informação. Isso muito graças ao movimento estudantil, que no fim da década de 70 começou a denunciar a presença dessas agências dentro das universidades. O movimento estudantil começou a fazer uma campanha. Foi mais forte em alguns lugares do que em outros, mas isso foi expondo a existência dessas ASIs dentro das universidades. E aí elas perderam o caráter sigiloso e secreto, e isso acabou atrapalhando o seu trabalho de informações. Em 1979, no começo do governo Figueiredo, no começo da abertura,
o governo decidiu fechar a maior parte das agências de informação universitárias. Algumas continuaram funcionando até 1985, 1986, mas por decisão do próprio reitor. Já não havia mais uma recomendação do governo federal para a existência das ASE universitárias. Isso é interessante para mostrar que muitos reitores, né, não apenas apoiaram a ditadura, como aderiram, né, com armas e bagagens, né, ou seja, se identificavam perfeitamente com a ditadura e compartilhavam da pauta repressiva. Então, alguns reitores queriam ter uma assessoria de informações para vigiar os seus estudantes e professores, mesmo que isso não fosse uma obrigação mais. É interessante chamar a atenção para isso, para ver como é que foi diferente, né, esse processo de abertura e de superação da ditadura, e que no fim das contas, né, não foi tão superada assim como a gente sabe até hoje, né? Mas para todos os efeitos, as agências de informação universitárias, as últimas, foram fechadas em 1986. E depois o Sistema Nacional de Informações e o Serviço Nacional de Informações, o SNI, foi fechado em 1990.